você quer se manter ativo, revigorado, com bastante energia, com uma aparência saudável, você precisa estar se condicionando. Esse treino, ele consiste num período de 20 minutos. Passa com uma rapidez tremenda. E desses 20 minutos, na verdade, você vai ter de exercício intenso 4 minutos. O resto são caminhadas, são relaxamentos. E o ganho, o aproveitamento do exercício é na recuperação, não é no treino. E o ideal é que se faça isso 3 vezes por semana. Na verdade, nós vamos precisar 3 treinos de 20 minutos por semana, e isso vai colocá-lo em condições físicas excepcionais. Nós temos que pensar em saúde e, dentro do possível, copiar o máximo o que a natureza oferece. Ela é sábia. Esse tipo de treinamento, ele responde exatamente o que nós fazíamos na época das cavernas, quando nós corríamos atrás de um alimento para não sermos o alimento ou para conseguirmos esse alimento para sobrevivermos. Então eram tiros intensos e depois relaxamento. E se você observar também, os animais agem da mesma forma. Você observa um leão, ele está sempre sonolento, quieto, mas quando ele vai atrás da presa, é uma velocidade intensa e depois ele volta a relaxar. E eles são musculosos, estão sempre em forma. Como eles conseguem isso? Basicamente, seguindo o que a natureza mostra. E isso é muito importante porque isso vem de encontro com o que nós estamos passando no mundo moderno, onde nós não temos tempo para treinar. Nós mal conseguimos ficar 1 hora dentro de uma academia. Nós temos trânsito, um monte de dificuldades e precisamos estar em forma. Então, esse treino realmente, ele cai como uma luva nesse processo e permite realmente que você consiga resultado com uma rapidez impressionante. Quando você inicia um treino supra-aeróbico, como eu menciono no livro, o que ocorre? Nos primeiros 3 minutos, você está consumindo moléculas de ATP, que são moléculas de energia que nós temos disponível. A partir dos 3 minutos, você começa a consumir o quê? Glicogênio, que é um combustível originado do carboidrato, está depositado aonde? No músculo. Então, durante 20 minutos aproximadamente, você está queimando esse glicogênio e está consumindo estruturas musculares. A partir dos 20 minutos, o que acontece? Você entra numa zona de queima de gordura. É por isso que os gurus de saúde normalmente dizem que você deve treinar como? Treino sempre mais de 20 minutos, treinos de 1 hora, tem pessoas que ficam 1 hora e pouco na academia, e o que acontece? Não consegue emagrecer. A maioria com aquela barriguinha, ou quando avançam com um resultado mais positivo, normalmente a aparência é uma pessoa envelhecida. Pode estar mais em forma, mas um aspecto físico envelhecido. Por quê? Porque na verdade, quando você treina os 20 minutos, que você estimula mais a queima de músculo, o teu organismo entende que ele precisa repor músculo. Se ele tem que repor músculo, você termina o treino, você vira como se fosse uma máquina de fazer músculo, você recupera músculo. Quando você treina mais que esses 20 minutos, 1 hora, 1 hora e pouco numa esteira, etc., o organismo, que é muito inteligente, entende que você precisa repor gordura, porque você perdeu muita gordura. Então, você vira uma máquina de fazer gordura. Aí depende do que você está procurando. Se você quer rejuvenescer, se você quer estar magro, se você quer estar saudável, com uma aparência elegante, o melhor treino que você pode fazer é esse dos 20 minutos e emagreça, é o treino supra-aeróbico. Isso não é novo. Se nós analisarmos a ciência do esporte, nós vamos ver que na década de 80 já se usavam treinamentos para atletas olímpicos de alta intensidade, esse tipo de treinamento. Aonde nós chegamos nesse livro é em cima do que a ciência mostra, que há várias opções, mas essa forma que nós estamos abordando é a forma mais eficiente e mais rápida para se aumentar o hormônio do crescimento, que sair de 0 para 530% de aumento de produção é muito significativo e muito importante. E o hormônio do crescimento é o hormônio do fitness, é o hormônio do condicionamento, é o hormônio do rejuvenescimento. Ele vai melhorar a sua aparência, ele vai moldar o seu corpo de uma forma mais elegante, você vai ter uma clareza mental maior, você vai ter uma melhor performance sexual, melhor performance respiratória, cardiorrespiratória, digamos assim, ou seja, há aumento também de massa muscular e queima de gordura de forma importante. E um detalhe
que é significativo. Após esse treino, essa produção de hormônio de crescimento continua de forma importante nas primeiras 3 horas, depois começa a cair lentamente, mas persiste durante as 24 horas. Ele se adequa a qualquer idade. O que nós não podemos esquecer é o seguinte: após os 40 anos, cada ano que passa, nós perdemos 1% de massa muscular. Em 10 anos, nós perdemos 10% de massa muscular. Se você fizer uma reflexão, você vai observar pessoas com mais idade, com pouca massa muscular, com curvamento de coluna, de postura. Eu acredito que não é isso que você esteja atrás. Você está atrás de uma aparência saudável, uma aparência revigorada e em condições para poder viver com maior longevidade, como é a expectativa já desse mundo moderno. Você pode, e eu abordo no livro, associar não só esse treino, mas eventualmente que tipo de dieta você precisa fazer para não estragar esse processo. Porque se você ingere, por exemplo, muito carboidrato, muito alimento refinado, muita frutose, açúcar, pós-treino, você está estragando a produção do hormônio do crescimento. Então no livro eu abordo que tipo de alimentação é a mais adequada para você estar otimizando a produção desse hormônio do crescimento. Há uma febre em relação a isso, porque realmente é o que todos procuram, é o estímulo do hormônio do crescimento, é como se fosse a fonte da juventude. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Isso requer um acompanhamento médico. Obviamente, até para o treino, se você tem mais de 50 anos, é fundamental uma avaliação cardiovascular para poder saber se você pode realmente começar esse tipo de treinamento e com que intensidade. Eventualmente, há uma opção que você pode, além disso, associar certos aminoácidos para que você incremente esse ganho de hormônio do crescimento. E isso está bem claro o tipo de aminoácido, de nutriente que pode ser associado. E há uma terceira opção, as pessoas que realmente querem fazer uso do hormônio do crescimento. Obviamente, tudo isso depende de avaliação médica. Por quê? Porque não se pode suplementar o hormônio do crescimento sem uma indicação precisa. O que eu quero deixar claro é o seguinte: no mundo que nós vivemos, nós precisamos estimular o nosso relacionamento amoroso, nós precisamos estimular nosso relacionamento familiar, nós precisamos estimular nossa atividade profissional e nós precisamos estimular a nossa atividade física. Então é importante desafios, é importante o organismo, todas as atividades, como eu coloquei, precisam ser estimuladas. Nós não podemos nos manter na zona de conforto. Isso é muito perigoso.